Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Deuteronômio, capítulo 21. Quando for encontrado um homem morto estendido no campo, na terra cuja posse Yahvé teu Deus te dará, e ninguém souber quem o matou, teus anciãos e teus escribas sairão e medirão as distâncias até as cidades que estiverem ao redor do morto, determinando a cidade mais próxima do morto. A seguir, os anciãos daquela cidade tomarão uma novilha do gado, com a qual não se tenha trabalhado, e ainda não tenha sido atrelada ao jugo. Os anciãos daquela cidade farão com que a novilha desça até uma torrente de água permanente, onde ninguém trabalha nem semeia, e ali, sobre a torrente, desnucarão a novilha. Depois, aproximar-se-ão os sacerdotes levitas, pois foram eles que Yahvé teu Deus escolheu para o seu serviço e para que abençoem em nome de Yahvé, cabendo-lhes também resolver qualquer litígio ou crime. E todos os anciãos da cidade mais próxima ao morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada na torrente, fazendo a seguinte declaração: Nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos nada viram. Perdoa ao teu povo Israel, que resgataste, ó Yahvé. Não permitas que um sangue inocente recaia sobre o teu povo Israel, e este sangue lhe será perdoado. Tu, porém, farás com que desapareça do teu meio o derramamento de sangue inocente, porque farás o que é reto aos olhos de Yahvé. Você jura sobre este sangue inocente que nada fez? Ah, eu juro. Tá bom. Mas e se você jurou em falso? Deus sabe o que é verdade e o que é mentira. A mentira sempre vem à tona, a mentira sempre aparece. Por isso, as pessoas falam: ah, foi um crime perfeito. Perfeito aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não existe crime perfeito. Às vezes, Deus permite que a correção não venha da terra, porque Ele mesmo quer corrigir. Portanto, cuidado quando você for esconder alguma coisa de alguém, grave ou não grave. Cuidado, porque Deus está vendo e Deus sabe. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e Yahvé teu Deus os entregar em tua mão, e tiveres feito prisioneiros, caso vejas entre eles uma mulher formosa e te enamores dela, tu a poderás tomar como mulher e trazê-la para a tua casa. Ela então raspará a cabeça, cortará as unhas, despirá a veste de prisioneira e permanecerá em tua casa. Durante o mês, ela chorará seu pai e sua mãe. Depois disso, irás a ela, desposá-la-ás e ela será tua mulher. Mais tarde, caso não gostes mais dela, tu a deixarás ir em liberdade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, não tirarás lucro à sua custa após ter abusado dela. Se alguém tiver duas mulheres, amando a uma e não gostando da outra, e ambas lhe tiverem dado filhos, se o primogênito for da mulher da qual ele não gosta, este homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, em detrimento do filho da mulher da qual ele não gosta, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, pois ele é a primícia da sua virilidade e o direito de primogenitura lhe pertence. Se alguém tiver um filho rebelde e indócil, que não obedece ao pai e à mãe, e não os ouve, mesmo quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão e levarão aos anciãos da cidade à porta do lugar, e dirão aos anciãos da cidade: Esse nosso filho é rebelde e indócil, não nos obedece, é devasso e beberrão. E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Deste modo, extirparás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Essa correção dá medo. Será apedrejado, enforcado, alguma coisa assim. Em alguns lugares existe a pena de morte. Olha, você não entra aqui com drogas, porque você será condenado e morto. As pessoas sabem,
mas fazem exatamente o que não é para fazer. O que leva a pessoa a fazer exatamente o que não é para fazer? Ninguém sabe. Acho que nem a própria pessoa sabe. Em alguns lugares, como eu disse, tem pena de morte, mas as pessoas fazem as coisas erradas, são condenadas e serão mortas pelo erro. Sabem e continuam fazendo. Então, é uma correção, mas as pessoas hoje não têm medo. Esse é o fato duvidoso, né? Por que que certas pessoas fazem o que fazem, sabendo o que lhes virá depois? Capítulo 22. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Tu o sepultarás no mesmo dia, pois o que for suspenso é um maldito de Deus. Deste modo, não tornarás impuro o solo que Yahvé teu Deus te dará como herança. Se vês o boi ou a ovelha do teu irmão extraviados, não fiques indiferente a eles. Deves fazê-los voltar ao teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou caso não o conheças, recolhe-os em tua propriedade e guarda-os até que o teu irmão os procure. Então os devolverás. O mesmo farás com seu asno, o mesmo farás com seu manto, e o mesmo farás com qualquer objeto que o teu irmão tenha perdido e o encontres. Não fiques indiferente a eles. Se vês o asno ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não fiques indiferente. Ajuda-o a pô-los em pé. A mulher não deverá usar um artigo masculino, e nem o homem se vestirá com roupas de mulher, pois quem assim age é abominável a Yahvé teu Deus. Se pelo caminho encontras um ninho de pássaros numa árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre os filhotes. Deve primeiro deixar a mãe partir em liberdade, depois pegará os filhotes, para que tudo corra bem a ti e prolongues os teus dias. Quando constróis uma casa nova, deves fazer um parapeito no terraço. Deste modo, evitarás que a tua casa seja responsável pela vingança do sangue, caso alguém dele caia. Não semearás em tua vinha duas espécies de semente, para evitar que a vinha inteira se torne consagrada, tanto a semente que semeaste como o fruto da vinha. Não lavrarás com um boi e um asno na mesma junta. Não vestirás uma roupa mesclada de lã e linho. Farás borlas nas quatro pontas do manto com que te cobrires. Deus está falando de coisas que não combinam, aparentemente de força. Um boi é mais forte, a lã, o linho são têm forças diferentes. A semente, uma é de um jeito, outra é de outro. Então, você vai semear uvas, uvas. Você vai semear couve, couve. Não é para ter a mesma coisa, porque às vezes você vai cortar, está na hora da semeadura, então você vai cortar uma e corta a outra por engano. É muita coisa que Deus se preocupa, que Deus avisa, e mesmo assim as pessoas fazem tudo errado. Se um homem se casa com uma mulher e após coabitar com ela começa a detestá-la, imputando-lhe atos vergonhosos e difamando-a publicamente, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me aproximei dela, não encontrei os sinais da sua virgindade. O pai e a mãe da jovem tomarão as provas da sua virgindade e as levarão aos anciãos da cidade na porta. Então o pai da jovem dirá aos anciãos: dei a minha filha como esposa a este homem, mas ele a detesta. E eis que está lhe imputando atos vergonhosos, dizendo: não encontrei os sinais da virgindade em tua filha, mas eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade tomarão o homem, castigá-lo-ão, e lhe infligirão a multa de 100 siclos de prata, que serão dados ao pai da jovem por uma virgem de Israel ter sido difamada publicamente. Além disso,
ela continuará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Contudo, se a denúncia for verdadeira, se não acharem as provas da virgindade da jovem, levarão a jovem até a porta da casa do seu pai e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, pois ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a casa do seu pai. Deste modo, extirparás o mal do teu meio. Se um homem for pego em flagrante, deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo, extirparás o mal de Israel. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontrar na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram, a jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo, extirparás o mal do teu meio. Contudo, se o homem encontrou a jovem prometida no campo, violentou-a e deitou-se com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Nada farás à jovem, porque ela não tem um pecado que mereça a morte. Com efeito, este caso é semelhante ao do homem que ataca seu próximo e lhe tira a vida. Ele a encontrou no campo e a jovem prometida pode ter gritado sem que houvesse quem a salvasse. Se um homem encontra uma jovem virgem que não está prometida e agarra e se deita com ela e é pego em flagrante, o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 ciclos de prata e ela ficará sendo a sua mulher, uma vez que abusou dela. Ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. O caso de apedrejamento. Tamar seria queimada. Por quê? Porque era filha de sacerdote. Então, como filha de sacerdote, ela deveria ser queimada, mas foi provada a inocência dela. Também aqui nós vemos, se um homem for pego com uma mulher e essa mulher for casada, nós vimos esse caso lá em Jesus, né? Olha, essa mulher foi pega em adultério. Ué, mas e cadê o homem? Deus está falando do homem e da mulher. Mas eles queriam fazer aquilo que? Para pegar Jesus em contradição, para terem motivo para apedrejá-lo, para matá-lo. Mas ainda não era tempo. Então, tudo que aconteceu lá na frente, podem ver que já foi baseada onde? Nas leis de Moisés, nos estatutos, nos mandamentos de Deus.